E meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu quero partilhar contigo a palavra de Deus que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Eu quero ler os 11 primeiros versos que diz bem assim a palavra bendita e eterna do nosso Deus. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta. Pedimos entendimento do Senhor para compreendermos a Tua palavra. Fale conosco, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, aqui nesses textos que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 7, Deus usa apóstolo Paulo para discorrer sobre a família e ele aborda exatamente os princípios de Deus para o casamento. Quando nós olhamos aqui mais acuradamente, nós vamos ver que o capítulo 7 de 1 Coríntios é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos em todas as cartas de Paulo. Ele traz informações vitais sobre o assunto, informações essas não encontradas em nenhuma parte de seus escritos. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Paulo começa a responder às perguntas da igreja de Corinto. Paulo não se propõe a fazer aqui uma explanação minuciosa, um tratado teológico completo sobre celibato e casamento. O que, na verdade, ele faz aqui nesse capítulo é responder algumas perguntas diretas e específicas que a igreja lhe havia feito. Quanto ao que me escreveste, é o que está aqui exatamente no verso 1 do capítulo 7. O que Paulo escreve nesse capítulo é uma resposta às perguntas da igreja. Em segundo lugar, Paulo não esgota seu ensino sobre o casamento nesse capítulo, não. Muitos críticos, ao estudarem esse capítulo, têm uma visão pessimista em relação ao casamento. Contudo, esse não é todo
o ensino bíblico sobre o assunto, nem mesmo é todo o ensino de Paulo sobre a matéria. Lemos em Gênesis 2:18 o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Lemos na palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 22 ao 33, ele exalta, enaltece o casamento a tal ponto de usá-lo como exemplo da relação mística entre Cristo e a igreja. Em terceiro lugar, alguns críticos acusam Paulo de não ser um autor inspirado. A gente nota isso no capítulo 7, no verso 6, 10, 12, 25 e o 40. Nós vamos notar essa situação. O que Paulo quer dizer quando afirma: aos mais digo eu, não o Senhor, no verso 12, que é pauta do que partilharemos posteriormente, mas eu quero já fazer um link aqui para você estar atento no que nós vamos falar. Como entender isso? Será que Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor outra? Será que eles estão divergindo ou se contradizendo? Observem o que Paulo diz. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Está isso lá no verso 5, que também queremos fazer um link de conexão aqui para a nossa compreensão nessa etapa inicial. Será que esse texto é apenas uma opinião de Paulo ou é um texto inspirado pelo Espírito Santo com autoridade apostólica? Veja ainda o que Paulo escreve. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Cristo. É o desfecho lá no verso 40. Qual o significado dessas palavras? Os liberais exploram essas expressões paulinas para dizer que esse texto não recebe o selo da inspiração divina. Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Não. Paulo faz nesse capítulo uma distinção entre o que Cristo ensinou e o que ele está ensinando. O que Cristo ensinou, ele não vai tratar novamente, pois o assunto já está decidido. Porém, aquilo que Jesus não ensinou, ele vai tratar, dando orientação apostólica e inspirada para a igreja. Não existe conflito entre Cristo e Paulo, nem Paulo está dando apenas uma opinião pessoal sobre o assunto em tela. Nós temos aqui uma percepção mais ampla. Não pode existir qualquer dúvida acerca da inspiração do que Paulo está dizendo nessa porção. Ele está usando ironia aqui. Seu apostolado e seu ensino tinham estado sob ataque por alguns em Corinto. Eles professavam ter a mente do Senhor naquilo que dizia, ou seja, naquilo que diziam. Paulo então afirma: seja o que for que alguém esteja falando a meu respeito, eu penso que eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Eles professam tê-lo, mas seguramente não tem um monopólio sobre o Espírito Santo. Em quarto lugar, Paulo tinha de lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Quando uma questão levantada pela igreja de Corinto já tinha sido tratada por Cristo, Paulo se referia
as suas palavras. Mas se a pergunta dos coríntios contemplava um tema que Jesus não tinha abordado, Paulo respondia à igreja com autoridade apostólica. Há alguns assuntos que Jesus não tratou nos evangelhos. Os assuntos que Jesus tratou sobre casamento e divórcio estão registrados em Mateus capítulo 5, verso 31, 32, Mateus 19, 1 a 12, Marcos 10, 1 a 12, Lucas 16, verso 18. Quando Paulo se refere ao Senhor, o que o Senhor diz, e não ele está se referindo ao que Jesus ensinou sobre a matéria. Quando diz que agora não é o Senhor, mas ele, é porque aquele assunto Jesus não havia tratado e agora ele iria tratar. E, em quinto lugar, Paulo endereçou seus conselhos sobre casamento a alguns grupos diferentes. Paulo se dirige aos cristãos casados com cristãos. Capítulo 7, verso 1 a 11. Aos cristãos casados com não cristãos. Versículo 12 até o versículo 24. E aos cristãos não casados, que é a caminhada na reta final do verso 25 até o verso 40. Muito bem, vamos observar aqui nesses 11 versos cristãos casados com cristãos. Na igreja de Corinto havia dois extremos. O primeiro grupo pensava que o sexo é pecado mesmo no casamento. Esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. O segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Paulo enfrentou essas duas facções, esses dois extremos na igreja, e combateu a ambos. Para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. O que é certo? Ficar solteiro ou casar-se? O que é melhor? O casamento ou o celibato? O que é correto? O celibato obrigatório ou o casamento compulsório? Paulo diz que as duas posições radicais estão erradas. Depende do dom. Quem recebeu o dom para casar-se deve se casar. Quem recebeu o chamado, o dom de Deus para o celibato deve permanecer solteiro. Dois assuntos são aqui abordados por Paulo. Primeiro, a pureza do casamento. Ele vai discorrer sobre essa verdade bendita e gloriosa nos versos 1 ao 9. Segundo, a duração do casamento. Ele aborda isso no verso 10 e 11. Vamos partilhar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a pureza do casamento, no verso 1 ao 9. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Paulo proíbe a poligamia no casamento. Quando você olha para o verso 2, a palavra diz mais: por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Mas por causa da impureza, ele é enfático nisso aqui, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo coloca o aspecto singular de que a poligamia não é o padrão moral de Deus para o seu povo. Cada um deve ter a sua esposa e cada uma o seu marido. Tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um marido, estão em desacordo com o ensino das Escrituras. Nós vamos notar também no verso 2 que Paulo proíbe a união homossexual.
Quando Paulo diz que cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu marido, fica claro a ideia de uma relação heterossexual. Embora a união homossexual fosse algo comum no tempo de Paulo, ele define essa prática como uma paixão infame, um erro, uma disposição mental reprovável, uma abominação para Deus. A relação homossexual pode chegar a ser aprovada pelas leis dos homens por causa da corrupção dos costumes, mas jamais será chancelada pelas leis de Deus. Uma decisão não é ética apenas por ser legal, apenas por ser legal. Ainda que a relação homossexual se torne legal pelas leis dos homens, jamais será aprovada por Deus, pois fere frontalmente a sua lei. Paulo proíbe o celibato compulsório. Quando nós olhamos para o verso 1, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo escreve abordando exatamente esse aspecto. Essa expressão tocar em mulher é um eufemismo, é sinônimo de casar-se, é relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Paulo proíbe o celibato compulsório. Ele diz que o celibato é bom, mas não é compulsório. O celibato é permitido, mas não ordenado. Nem todos têm o dom do celibato. Quando você olha o verso 7 ao 9, você compreende essa realidade. É por isso que a Igreja Romana enfrenta tantos problemas com a sexualidade de seus sacerdotes. O celibato compulsório não tem base bíblica. O celibato só tem sentido e valor quando é resultado de um dom espiritual. Ele não pode ser imposto obrigatoriamente. Esse é o ensino de Cristo quando trata do assunto em Mateus 19, verso 10 ao 12. Esse é o preceito estabelecido por Deus desde o princípio em Gênesis 2, 18. Paulo destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Quando você olha o verso 3 e 4, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo vivia em uma sociedade de profunda influência machista, mas ele quebra esses paradigmas da cultura prevalecendo. E notamos que era uma realidade do tempo dele. Ele afirma a igualdade dos direitos conjugais. Paulo vai dizer: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Fica bem claro isso no verso número 3. O imperativo presente, conceda, indica o dever habitual. Paulo está falando do relacionamento sexual. A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o pecado da fornicação e também o sexo fora do casamento, o pecado do adultério, está dizendo que a ausência de sexo no casamento é pecado. O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido e, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ambos, marido e mulher, têm direitos assegurados por Deus em sua palavra de desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto sacrossanto do matrimônio. Paulo ainda prossegue: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Fica bem claro isso no verso 4.
Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge, um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do marido e um direito legítimo da mulher. A chantagem sexual no casamento é um pecado. O marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o seu corpo. O corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge está em desacordo com o ensino da palavra de Deus. Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve: não vos priveis um ao outro, na parte A do verso 5. A prática do sexo no casamento é uma ordem apostólica. A ausência da relação sexual no casamento é um pecado. Dentro da normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir. É um direito sagrado do cônjuge. Nada pode ser mais estranho à mente do apóstolo Paulo do que o espírito que encheu os mosteiros e conventos da igreja medieval. Nós vamos notar que Paulo afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente das relações sexuais. Ele trata disso na parte B do verso 5. Quando é que um casal pode se abster do sexo? Quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. O homem não pode chegar para a esposa e dizer: essa semana ou este mês eu não estou disponível para a relação sexual. Nem a mulher pode comunicar ao seu marido que ela está indisponível para ele. Se há de se tomar essa decisão, os dois precisam estar em absoluto acordo. Às vezes, muitos casais cometem erros gravíssimos quando começam a dar desculpas infundadas para fugir da relação sexual, alegando cansaço, dor de cabeça, outras desculpas totalmente descabidas. A Bíblia diz que essa atitude de boicote sexual no casamento é um pecado e uma desobediência ao mandamento bíblico. Mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo. Paulo esclarece: não vos priveis um ao outro, salvo por um mútuo consentimento por algum tempo. Verso 5, parte A. Essa palavra tempo é kairos e não cronos. Um casal sábio não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas apenas se priva da relação por um momento ímpar, específico, por uma necessidade específica, seja pessoal, seja familiar, seja na igreja, seja no seu país. Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento tem de ter a intenção expressa de se dedicar à oração. Paulo pontua: para vos dedicardes à oração, verso 5. A abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo. Tem de ser por uma razão espiritual, não pode ser por cansaço, nem pode ser por muito trabalho. Não pode ser por dor de cabeça ou por indisposição emocional. A questão é por uma razão espiritual. É interessante que Paulo não recomenda um longo período de oração nesse caso. Ele diz: e novamente vos ajuntais, verso 5. Há pessoas que se escondem atrás de uma pretensa espiritualidade para sonegar ao cônjuge a satisfação sexual. Isso está totalmente contraditório, está em desacordo com o ensino bíblico. Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual quando o kairos tiver passado.
Por que Paulo é tão enfático nessa questão da relação sexual entre marido e mulher? É porque se o casal abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar em campo com sua perversa atividade. Onde há chantagem sexual no casamento, Satanás entra em ação. Paulo conclui dizendo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Verso 5. Quando um casal brinca com essa arma do sexo no casamento e chantageia o cônjuge, privando da satisfação a que tem direito, Satanás entra nessa história para colocar uma terceira pessoa na jogada e arrebentar, solapar, dilacerar o casamento. Cabe aqui alertar sobre uma grande ameaça à vida sexual dos casais, a pornografia. A palavra de Deus determina que o leito conjugal deve ser sem mácula, está isso em Hebreus capítulo 13, verso número 4. Há muitos homens, mesmo cristãos, que estão se tornando viciados em pornografia. São prisioneiros de um vício avassalador, alimentam suas mentes com o lixo nauseabundo que sai dos esgotos terríveis dessa indústria avassaladora da pornografia, que destrói vidas, que arrebenta, dilacera as famílias. Há muitos homens que, adoecidos por esse vício degradante, ainda aviltam sua mulher, querendo importar para o leito conjugal essas práticas terríveis, aviltantes. Eu li há um tempo desses atrás que houve uma greve dos garis na cidade de Nova York, a capital mundial do consumo. Depois de vários dias sem o recolhimento do lixo, a cidade ficou suja, ficou terrível, ficou uma verdadeira, um verdadeiro amontoado de lixo. Um homem teve uma ideia formidável para ele, para se desvencilhar do lixo que havia acumulado em sua casa. O que ele fez? Ele tomou uma postura. Ele pegou todo o lixo dentro da sua casa, que estava amontoado, e colocou dentro de uma caixa, cobriu com um bonito papel de presente, estrategicamente deixou a caixa dentro do porta-malas aberto do seu carro, numa rua movimentada. Várias pessoas passavam e olhavam para a caixa, cobiçavam aquela caixa com um presente bonito, dando sopa ali, com um porta-malas aberto, até que chegou um espertalhão e pegou a caixa e saiu correndo. Com a caixa na mão, correu, levando para casa. Quando abriu a caixa, ela estava cheia de lixo. Há muitas pessoas levando lixo para dentro de casa. Lixo cheira mal, deixa o ambiente desagradável. Lixo produz doença. A Bíblia diz que o sexo é bom e prazeroso, mas também diz que ele precisa ser puro, precisa ser santo. Uma outra coisa que nós vamos ver é a duração do casamento, que Paulo está tratando aqui no verso 10 e 11. Orienta o apóstolo: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 10. Por que Paulo diz isso? Não eu, mas o Senhor. Porque o Senhor já havia tratado desse assunto do divórcio em Mateus 19, 3 a 12. E se o Senhor já tratara, não é preciso tratar novamente. Paulo diz que o casamento deve durar enquanto dura a vida. Verso 39 e 40. A antítese que Paulo estabelece entre os versículos 10 e 12 não opõe o seu ensino ao ensino de Cristo. O contraste não é entre o ensino divino, infalível de Cristo e o ensino humano, falível de Paulo, mas entre duas formas de ensino, divino e infalível. Uma procedente do Senhor e a outra apostólica. Paulo agora responde a duas perguntas que a igreja de Corinto fez a ele.
A primeira pergunta: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Essa é a situação de muitos casais ainda no dia de hoje. Há muitos casais nessa situação, até mesmo dentro das igrejas. Há muitas pessoas que se casaram e depois se arrependeram, reconhecendo que fizeram uma grande besteira. No entanto, agora, diante dessa besteira, o que fazer? Pensa uma pessoa, pergunta umas pessoas. Paulo responde, fazendo um desafio inequívoco aos casais que veem poucas esperanças em seu casamento. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, verso 10 e 11. Casou-se, aguente firme, não desanime, leve em frente o seu casamento, não pule fora da relação, não saia do barco. Segunda pergunta que a igreja fez: o que se deve fazer quando a situação se torna totalmente insustentável? Há casamentos que adoecem a tal ponto que a decisão de ficarem juntos pode ser mais arriscada do que se separarem. Nesse caso, Paulo oferece duas soluções pastorais. A primeira solução: separe, fique sozinho. Verso 11, parte A. Segunda solução: faça a devida reconciliação. Verso 11, parte B. Contudo, de maneira alguma, o apóstolo apoia a hipótese do divórcio. Paulo reafirma, assim, o ensino de Jesus de que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima da infidelidade conjugal de seu consorte. Está em Mateus capítulo 19, verso 9. O ensino bíblico é que o que Deus ajuntou não separe o homem. Verso 6 de Mateus 19. Deus colocou muros ao redor do casamento, não para fazer dele uma prisão, mas um lugar totalmente, amplamente, plenamente seguro. Essa é a verdade bíblica e a bênção de Deus. Eu quero convidar você para meditar nos demais versos desse capítulo 7 de 1 Coríntios. Continuaremos depois a exposição do texto sagrado. Deus continue te abençoando ainda mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus amado, Pai querido, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome santo, grandioso e poderoso do Senhor. Te agradecemos por essa abençoada porção da Sagrada Escritura que com certeza falou ao coração de cada um de nós que estamos diante da Tua presença ouvindo a exposição da Tua palavra. Bendito é o Teu nome, ó Deus, pois o Senhor é o Deus vivo e poderoso que fala conosco, que nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.